Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, mais um podcast da quarentena, do nosso confinamento. Eu estou com uma grande convidada hoje, a Sol Camacho. Ela é arquiteta mexicana, já mora em São Paulo há alguns anos e tem uma carreira muito multidisciplinar e eclética, e acho que vamos ter um papo muito interessante. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, a gente já está quase no episódio 50. Eu peço para se inscreverem ou no YouTube, ou no Spotify, ou nas outras plataformas, para vocês saberem quando tem episódio novo, e tem muita gente bacana em episódios antigos, vale a pena recuperá-los. Mas vamos então à carreira da Sol Camacho. Ela estudou arquitetura no México e em Paris, fez mestrado em Harvard e trabalhou, entre outros lugares, nos escritórios TEN e no SOM em Nova York. Aqui em São Paulo ela trabalhou no Metro e ela fundou o escritório Radar. E, entre outras coisas, ela também é diretora do Instituto Bardi Casa de Vidro, a grande casa da Lina Bobardi, mas tem projetos no Copan, no Pacaembu, em Paraisópolis e por aí vai. Bem-vinda, Sol. Obrigada, Raul. Obrigada pelo convite e pela introdução. Imagina. Eu ia te perguntar, você também abriu um restaurante aqui em São Paulo chamado La Central, lá no térreo do Copan. E eu queria te perguntar, você sempre juntou a arquitetura a essa tua faceta super empreendedora? Na verdade, não. Até chegar ao Brasil, eu tinha trabalhado sempre em uma forma mais clássica, né? Trabalhando dentro de escritórios de arquitetura. O grande escritório de arquitetura SOM em Nova York, tem arquitetos também, é muito reconhecido em New York. E cheguei aqui, na verdade, pensando em trabalhar com Angelo Bucci, o arquiteto, enfim... Claro. Professor meu em Harvard e depois virou colega e amigo, e eu cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém, na verdade conhecia só o Ângelo. Olha só! E quando nós decidimos, meu marido e eu decidimos vir morar no Brasil, pensamos que seria coisa de 1-2 anos, só para mudar um pouco de clima, que faz tempo que a gente morava nos Estados Unidos, estávamos um pouco cansados, enfim, da cultura, crise e tal. E a gente veio morar no que pensávamos como América do Sul, que pouca conexão tem com o México, e ao longo dos anos, faz 9 anos que eu moro aqui, entendemos que essa conexão continua sendo fraca, o Brasil com o México com o Brasil, mesmo que são dois países muito importantes na América Latina, né? E nos parecia, os dois somos cheios de curiosidade, nos parecia uma oportunidade única. O Brasil estava bombando, né? Naquela época, eu sempre coloco aquela capa do Economist com o Cristo com o Corcovado assim despegando, né? Claro. E a gente veio nesse momento e eu cheguei curiosa de tudo, da modernidade brasileira, dos grandes mestres brasileiros, da arquitetura brasileira, enfim, de tudo. E obviamente me encantei com o Copan, desde o primeiro ao segundo, e eu fui vendo as maneiras de ter alguma interação com esse grande edifício, com essa... e aí fiquei olhando ele, conheci pessoas e faz tempo que eu estou, na verdade, com uma pesquisa de entrevistar, já entrevistei mais de 120 apartamentos dentro do Copan, já fizemos todo o escaneamento de todo o acervo do Copan, enfim, conversando com funcionários, enfim, de tudo, com um grande projeto de fazer um livro, só faltam recursos sempre, né, tem uma Lei Rouanet, mas enfim, sempre essa é a questão. Eu quero ler esse livro, hein? Eu também, eu estava fazendo ele antes de você fazer o seu, depois o seu saiu e virou referência para a minha pesquisa, entrevistei o Lemos, enfim, tudo. E aí, numa dessas, obviamente conheci a Fernanda Brenner, né, do Pivot. O Pivot estava
assim, estava sendo pensado, nem existia, estava começando, e esse térreo do próprio espaço do pivô estava vazio. Eu falava, Fernanda, vamos fazer alguma coisa nesse térreo, mas mais por um amor à arquitetura, sabe? Essa questão de recuperação do térreo, do centro histórico, de recuperação de um patrimônio. Faz 30 anos que estava abandonado esse térreo, estava completamente desconfigurado. Eu entendo, enfim, de restauro e recuperação e patrimônio desde que eu nasci, que minha avó, minha mãe, todo mundo se dedica a isso. E eu queria fazer uma espécie de galeria de arquitetura, como um storefront for art and architecture, que eu adorava em Nova York, claro. Alguma coisa de arquitetura, né? Alguma tipo de galeria. Só que dificilmente as pessoas investem em isso, e eu precisava de investimento, eu não tinha na bolsa, e então pensamos que uma maneira que a gente conseguiria ter alguns investidores seria fazendo um restaurante, e que teria um pouco o mesmo efeito de ativar esse espaço. E aí foi a loucura de montar um espaço, um restaurante. Aí falam, bom, que tipo de restaurante? Falei, não sei, eu não sou restauranteira. Mas aí aos poucos falaram, sabe que não tem nada mexicano aqui no Brasil, nada correto, nada que esteja assim, bem pensado, bem representado. Aí fomos achando amigos incríveis, parceiros, e montamos um restaurante mexicano que foi muito divertido e de grandes aprendizados, mas a gente fechou porque não dá para ser restauranteiro e arquiteto ao mesmo tempo. Claro. Então, e pelo teu lado arquiteta, o Copan, além dessa pesquisa, você também tem um projeto para o cinema, né? Que está fechado também há muitos anos, o cinema que fica no térreo do Copan, né? Conta um pouquinho sobre ele. Sobre isso não há projeto, mas eu acho que uma coisa interessante para mencionar, especialmente neste contexto de São Paulo Sonha, tendo mergulhado intensamente no Copan, fizemos o levantamento completo de tudo, temos todos os desenhos atualizados, até de estrutura, tudo, entramos em cada canto do Copan, então de verdade tomara que a gente consiga imprimir esse livro, mas existe um canto imenso, com um pé direito de 12, 15 metros, é enorme, que é um antigo cinema, que era o Cine Copan, e ele está completamente abandonado, assim, é um tesouro lá no meio da cidade, que poderia ser um lugar de, enfim, ou para passar filmes também, ou para pensar num novo formato de cinema misturado com algum outro tipo de atividades, ou um centro para palestras, ou um próprio lugar de encontros para que os moradores do Copan interagirem com o público. Enfim, acho que há ali uma oportunidade maravilhosa. Aquilo está, na verdade, emperrado com uma briga legal e tal, mas eu acho que é uma das coisas que São Paulo ganharia bastante com a recuperação desse espaço. Ele ainda pertence a uma igreja evangélica, né? Pertence e não tem uso, e enfim, foi desativado por causa de falta de manutenção e tal, e decidiram sair, tirando vários dos elementos originais do desenho do cinema, que é uma pena. Ainda tem algumas coisas, mas enquanto espaço ele é muito interessante, então, e é raro essa configuração de lojas com espaço, com os diferentes programas que tem o Copan. Então, esse é um sonho. Claro. E deixa eu te perguntar, muito longe do Copan, você tem atividades no Morumbi, né, na Casa de Vidro, e tem o seu projeto em Paraisópolis. O que veio antes? Eu acho que é tudo meio junto e misturado. Exatamente. Eu esqueço, mas a real é que eu nunca pensei em mim como empreendedor. Sempre
tudo que eu pego é desde uma perspectiva da arquitetura, sempre, sabe? É sempre uma maneira de ver um problema arquitetônico, urbanístico e tentar pegar ele. E eu, sendo estrangeira, na verdade, sempre pensei que não tem, obviamente, aos 30, 31 anos, ninguém que ia bater na minha porta e me pedir um projeto, porque ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, então dificilmente as coisas iam acontecer assim. Já conhecendo pessoas é difícil, agora conhecendo ninguém ainda mais. Então os projetos eu tenho meio que inventado eles um pouco por necessidade e uma curiosidade infinita que eu tenho pelo contexto urbano, entender melhor São Paulo. Acho que como estrangeiro, pelo menos a minha cabeça sempre é, como eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu vou a fundo em cada tema que eu consigo me colocar. E Paraisópolis era uma maneira de começar a entender as grandes misturas e os grandes desafios que uma cidade latino-americana como São Paulo tem em entender as diferenças entre as malhas urbanas, a segregação, o gap de planejamento e de infraestrutura que tem entre a cidade, que chama-se formal e informal, enfim. E fui me adentrando em pesquisar um pouco o que é esse contexto, conhecendo várias pessoas ali de dentro, e ao mesmo tempo surgiu uma oportunidade de um terreno que existia lá, que algumas pessoas da comunidade colocaram que estava disponível, uma casa antiga, vazia e tal, e que apresentaram curiosamente para meu marido. Então, na verdade, meu marido sempre é um grande parceiro em pensar as coisas, em analisar as coisas, essa parte mais empreendedora, eu acho que eu penso mais as questões arquitetônicas, espaciais e de qualidade de espaço, e com ele tenho meio que esse partnership de pensar esse empreendedorismo, e a empresa dele está investindo investindo na ideia de colocar novos espaços comerciais em lugares onde normalmente não se investe, que são o que chamam de territórios informais ou favelas. E na hora que mostraram para ele este espaço, ele olhou, mas falou, olha, daria para fazer, mas só se a gente faz uma coisa diferente, porque não dá para você fazer um espaço comercial do mesmo jeito. Aqui o contexto de necessidades muito maiores e de oportunidades muito maiores de ter impacto com qualquer projeto. Então decidimos produzir uma espécie de modelo, ele financeiro, econômico e eu urbanístico, de desenvolver um centro meio social, que se banca sozinho, sustentável em termos financeiros. Então, as lojas que se colocam lá bancam os projetos culturais que se colocam lá mesmo. Então, entrevistamos várias pessoas, conhecemos muitas pessoas e decidimos colocar a escola de balé para ter realmente uma escola de balé, que o Balé Paraisópolis é maravilhoso, mas que tem péssimas instalações por necessidade, espaço verde, espaço livre, e faz 5 anos que a gente trabalha na possibilidade de construir isso, porque não é que está proibido, mas não está previsto na lei construir projetos privados em ZEIS. Então, é uma conversa grande dentro da própria prefeitura e que tem nos permitido, eu pensei, em vez de deixar parado, porque não é possível construir, vamos aprender de estar lá dentro, e nos últimos 5 anos, mesmo com terreno vazio, a gente tem feito milhares, sem exagerar, mas centenas de atividades com a comunidade, enfim, de cursos, aulas, eventos de música, de rap, de poesia, enfim, tem virado um espaço, ou seja, o que eu reparo é
quão importante é um espaço físico disponível para atividades acontecerem que não seja nem a casa, nem a rua, nem um espaço institucional. Isso é um espaço da comunidade. Então, não está construído, temos o projeto, e é uma questão mais de burocracia e de entendimento de como encaixar dentro das possibilidades da legislação um espaço diferente. Ou seja, nesse caso, é mais fácil achar os recursos, o capital, do que driblar a burocracia para construir lá. 100%. Impressionante. Nós demos já, eu acho, umas 3 capas recentes na Veja São Paulo sobre Paraisópolis, e a gente até falava, né? O balé de Paraisópolis funciona numa sede alugada, que é algo um tanto bizarro. É uma sede alugada e tem pilares no meio. Isso é inaceitável para uma escola de balé, né? Além de ser alugada, obviamente. Então, nós projetamos o desenho de uma escola de balé linda, né? Que é adequada para uns estudantes de balé, que o balé, ele transforma a vida da pessoa que dança e da família da pessoa que dança. Eu acho que é extremamente importante apoiar esse tipo de projetos. Neste caso, acontece em São Paulo, acontece em outras cidades. O que acontece é que a legislação urbanística não imagina esses novos híbridos e novas maneiras de pensar. É como o Uber. O Uber, ou sei lá, os aplicativos não estão proibidos, mas ninguém nunca pensou neles, certo? Claro. Pensar em um projeto que é um pedaço comercial, um pedaço institucional, um pedaço cultural, um pedaço área livre, um pedaço público, um pedaço privado, dá choque no sistema, sabe? Não é que está proibido, simplesmente não sabem, joga uma bola para cá, outra bola para é do ZES, é da SEAP, da SMU, e não avança, e a gente não anda, e obviamente a cidade ao redor do terreno se constrói informalmente, sem nenhum problema, e o terreno do Pipa está lá sem poder ser construído. Ou seja, o que é de fato ilegal não precisa responder nenhuma lei. O que poderia ser feito de forma correta, aí a lei consegue brecar. Exatamente. Há quantos anos tem esse projeto? Ou seja, quantos anos você está lidando com essa burocracia do Pipa? 5. 5 anos. 5 anos. Não, é bom frisar isso, porque eu sei que tem vereadores, o próprio prefeito, tem gente do governo que escuta esse podcast, então é bom martelar essa ideia. Aliás, tanto o prefeito quanto o secretário de urbanismo gravaram episódios comigo do podcast. Eu lembro que há alguns meses eu publiquei uma reportagem também na Vejinha, na Veja São Paulo, sobre a casa abandonada do Hans Bros, no Morumbi, que é colada a Paraisópolis, né? Na verdade até na divisa de Paraisópolis. E também a prefeitura descobriu que a casa ninguém paga IPTU há mais de 10 anos, o Hans Bros morreu, não deixou herdeiros, e está lá aquela casa meio largada do lado de Paraisópolis. Até eu ouvi alguns comentários na prefeitura, não, vamos ver o que a gente pode fazer, mas acho que esse senso de urgência, infelizmente, se perde muito rápido. Exatamente, eu acho que temos sempre sido muito bem recebidos em todas as prefeituras, os prefeitos, os secretários, todo mundo gosta do projeto, mas não há ninguém que sinta isso como uma prioridade na agenda das coisas a serem resolvidas. Então fica para um segundo momento, um segundo plano. Às vezes a gente acha parceiros entrando na prefeitura, mas aí vem outras coisas e se perde. Eu tenho feito questão de que esse tempo que pensamos, entre aspas, perdido, seja ganho,
em termos de entendimento e de compreensão do que se necessita nesse local. Mas já gostaríamos de construir lá alguma coisa que de verdade dê um espaço correto, adequado e digno para os jovens que utilizam lá para fazer as atividades. Claro, claro. E deixa eu te perguntar, eu tive no pavilhão temporário de verão que você Sim. projetou na Casa de Vidro, aliás, uma joia. Eu tive a sorte de assistir ao show da Maria Bethânia, primeira demais. Fileira. Ela foi lá, fez um show sem cobrar cachê, para ajudar a arrecadar fundos para manutenção dessa casa espetacular projetada pela Lina Bobardi. Você podia contar um pouquinho do seu trabalho na Casa de Vidro e como não deixa também de ser uma ativação, né, de uma casa que durante muitos anos não tinha atividades. Exatamente. Eu quando eu comecei a estudar arquitetura, minha mãe também é arquiteta e meu avô não é arquiteto, mas foi um dos fundadores da maioria dos museus e os mais importantes do México. E eu sempre falei que eu era arquiteta de arquitetura contemporânea e que não trabalhava em patrimônio, nem recuperação, conservação, museus, cultura, e coisa que ao final acabou sendo mentira. Eu trabalho... Acontece. O DNA é forte. Então, faço exatamente o que meu avô e minha mãe fazem, gestão de museus e promoção de cultura e proteção de patrimônio. Obviamente, quando eu cheguei, me encantei, obviamente, pela Lina Bobardi, isso já tinha me encantado desde que eu era estudante. Mas mesma coisa, não conhecia ninguém, fui entendendo como era visitar a Casa de Vidro, enfim, queria visitar, sempre era meio difícil visitar a casa, estava fechada, meio que por appointment, né, tinha que ligar, enfim. E em algum momento, recentemente chegada, conheci algumas pessoas que estão organizando a primeira exposição que se fez dentro da Casa de Vidro, que foi em 2012 pelo Hans-Ulrich Obrist, um curador suíço, que, enfim, convenceu o conselho naquela época de fazer uma exposição de vários artistas. Ele já tinha feito este modelo de fazer exposição de vários artistas em casas históricas, icônicas, e foi a primeira exposição. E eu me envolvi com a casa indo primeiro, e depois eu reparei que ninguém estava ajudando no programa paralelo da exposição. Aí comecei a ajudar, a ver se eu juntava pessoas, se, enfim, fazia alguma pesquisa, juntei algumas imagens, comecei a conhecer os diretores da casa. Na época conheci a Sônia Guarita, maravilhosa, que tristemente faleceu ano passado, e ela me convidou alguns anos depois a fazer parte do conselho da casa, enfim, nos conhecendo melhor e tal. O conselho da Casa de Vidro é formado por 10 pessoas, todas com uma história longa dentro da casa, arquitetos reconhecidos, acadêmicos, das pessoas que trabalham diretamente com Bardi, outras pessoas relacionadas à comunidade italiana, enfim. E na época, a Sônia Guarita convidou o Valdir Jatobá e me convidou para formarmos parte do conselho. E a gente começou a fazer várias atividades, coisas, repensar, talvez éramos os que mais, por sermos novos, por sermos ou mais novos ou com mais energia, começamos a fazer várias coisas e nos pediram para mudar um pouco a estrutura e para o Valdir ser o diretor executivo e eu fazer a diretoria cultural, a direção artística um pouco. E penso que deu bastante certo, porque aí a gente pegou muito pela frente e pegamos o legado do que já tinha sido feito, não é que não tinha sido feito nada, mas pegamos tudo e começamos a reorganizar, ativar
sei lá, a entrada, a garagem que estava fechada há 20 anos, abrimos, agora a entrada é o bookshop e é a entrada para os visitantes, colocamos um horário de visita e procuramos grana, levantamos e trouxemos ideias novas como o pavilhão de verão, sendo uma dessas, a primeira parceria da Casa de Vidro com o MASP, para fazer exposições de grandes artistas que ficam no MASP e na Casa de Vidro uma vez por ano, fazendo parcerias também com galerias em São Paulo, e nos últimos 3 anos, né, 2017 e 2020, também fazendo parcerias com instituições internacionais e tal, tem se reativado bastante a casa. Estamos prestes a lançar o novo website da casa este mês, né, que o Instituto faz 30 anos, e também com a premissa de que termos uma plataforma digital hoje é mais importante do que nunca, né? Termos uma presença digital é fundamental para sobreviver. Com certeza. E deixa eu te perguntar, ainda não é possível abrir um café ou uma lojinha na casa? Ou essa burocracia já mudou? Não, isso já mudou, mas é uma questão mais de operação, ou seja, de volume de pessoas. Ou seja, já temos uma lojinha e tal. O que temos continuamos tendo, sim, já em uma melhor posição econômica que alguns anos atrás, quando se esgotou por completo o endowment, né, a herança que deixaram os Bardi, mas continua sendo poucos recursos. A Casa de Vidro não tem nem um fundo permanente, nem um patrocínio permanente de ninguém, nem do governo, nem público, nem privado. Então, cada projeto que fazemos, cada projeto nós procuramos patrocínio. Então, manter um café, uma loja, alguma coisa do tipo, precisa de fluxo de pessoas, e querendo ou não, estamos começando a ter esse fluxo, mas ficamos fora do circuito cultural, né? Você está meio que... por muito tempo. Exatamente. Agora estamos muito inseridos dentro do circuito cultural em termos, né, conceptuais. Fazemos parte da Bienal, dessa 34ª Bienal, fazemos parte da maioria das coisas, mas eu digo fisicamente, estamos longe do Ibirapuera, longe da Paulista, longe, então tem menos pessoas. Então, temos uma lojinha, não mas tem metrô na porta, né? Não tem metrô na porta. Bom lembrar. Eu digo mais em termos de acessibilidade. Exatamente. Mas aqui, pensando em termos de o que tem sido, o que temos conseguido, tem sido muito grande, um plano de conservação, há muito mais a ser feito. Ou seja, se a gente pode sonhar, como você coloca, os Bardi deixaram a diretriz de fazer um anexo, para ser um anexo de pesquisa. Gostaríamos de fazer um anexo onde os pesquisadores forem, né, ficar, um espaço melhor para o próprio acervo, né? Ficam na casa todo o acervo da Lina e do Bardi, que é maravilhoso, enfim, 8.500 desenhos da Lina Bardi. Então, há muitas coisas a serem feitas e há muita necessidade de recursos para fazer as coisas. E por último, olha, a gente está literalmente abordando lugares diferentes da cidade. Você está no projeto de adaptação do Pacaembu, agora com a concessão privada. Você podia contar um pouco, ou seja, da ideia do prédio, né, que nasceria ali e tentaria fazer do Pacaembu também um lugar rentável? A gente tem que lembrar que durante muitos anos shows foram proibidos, poucos jogos de futebol acontecem ali, então tem uma ideia de também, de novo a palavra ativar, deixar o Pacaembu mais movimentado. Como é que você pretende entrar nessa aí joia arquitetônica, né, que todo mundo olha com tanto cuidado? Claro, também chegamos no projeto, e digo chegamos porque sou eu e as pessoas que trabalham comigo.
11 mulheres, só para você saber que escritório... Vou sublinhar. Quase são mulheres, e também tem o Miguel, também tem homens, mas é uma força feminina grande lá. Pela experiência de lidar com patrimônio, por um lado, né? E de novo, né? Voltando a essa ideia de que conheço desde que nasci, e, enfim, trabalhando no escritório da minha mãe, mais jovem, e o que significa lidar com patrimônio, o que significa respeitar um patrimônio, restaurar um patrimônio e trabalhar com as autoridades de patrimônio, né, que tem também um tipo de linguagem, um tipo de approach, né, com eles. Nos convidaram a concessionária a pensar um pouco, fazer uma análise urbanística do entorno, conversar com alguns vizinhos, entender o que eram as necessidades, e depois fomos entrando também a projetar com outros, convidamos outros parceiros, arquitetos, amigos, em pensar primeiro o restauro do lugar. Eu acho que não é só uma ativação pela ativação, assim, de fazer rentável e ter comercial. Eu acho que tem também uma questão imensa de restauro, de conservação da parte existente. Ou seja, o grande documento que nós até entregamos para a prefeitura, para os órgãos de patrimônio, são 5 cadernos imensos, dos quais é do edifício novo e os outros 4 são da conservação do existente. Só para você ver a proporção do que também de entender o que é o clube, o que é a piscina, o ginásio poliesportivo, o ginásio de tênis, o salão nobre, as próprias arquibancadas, tem a parte paisagística, os muros, o muro externo, as torres e tal. Então tem toda a parte de entender, levantar inventário, tudo isso, recuperação de muitos espaços que estão ociosos, que estão jogados realmente muito mal, de entender qual que é a necessidade dos usuários, né? Conversando também com vários usuários. Eu mesma tenho ido muitas vezes mergulhar na piscina, pular dentro. Oba! Claro, né? Não dá para querer fazer uma coisa sem mergulhar no tema, de campo, né? Sacrificada. Exatamente. E também, como uma premissa que já veio dentro do projeto da PMI e tal, que era a ideia de demolir o tobogã para fazer algum projeto de algum edifício nesse lugar. Que esse lugar, desde que foi projetado o Pacaembu, que é de 1940 a inauguração, mas há desenhos do Pacaembu desde 1928, exatamente no local onde hoje está o tobogã, tem desenhos de muitas outras coisas, ou seja, já houve ali em desenho um grande salão de festas, como parece o Petit Palais de Paris. Depois, o que se construiu, que foi uma concha acústica com um salão de festas, ou seja, um espaço que tem uma vocação ali de evento, né, tendo de um certo tipo, e depois, conforme foram passando os anos, enfim, foi demolido, depois foi tobogã, e parece que ali esse espaço que o Pacaembu consegue absorver a mudança para se reinventar e continuar sendo importante e relevante dentro da cidade. Então, você mantém o patrimônio intacto e aproveita que parece como se já tivessem pensado que tem essa espécie de buffer de adaptabilidade para se inserir no contexto. Então, a ideia seria demolir o tobogã e construir uma espécie de edifício que estamos, o ano passado até vocês publicaram na capa uma das ideias do projeto, né, porque estava bem no começo das ideias. O projeto tem evoluído bastante porque a conversa com o patrimônio tem sido extremamente rica em entender o que deve estar lá, e hoje em dia o projeto está nas mãos do Compresp e do Condefat
enfim, para aprovação e conversa, e a gente, mesmo na pandemia, temos tido reuniões por plataforma digital. Então, aquele prédio, como a gente publicou na capa da Vejinha, já foi transformado. Mas a ideia é um prédio bem horizontal, baixo, que serviria de uma... Ou seja, você poderia atravessar o estádio de uma ponta a outra. Exatamente. Essas são as são as diretrizes colocadas pelos órgãos de patrimônio e que não são só diretrizes, mas fazem todo sentido, que é um projeto horizontal de usos múltiplos. Eu acredito cada vez mais, e pensando nos grandes espaços de eventos hoje em dia, o que faz sentido lá no Pacaembu são eventos, né? Eventos e de uma maneira, imagina, hoje temos que pensar que temos zero, enfim, a cidade vai mudar e muda toda hora e de maneiras imprevisíveis, ou seja, agora era uma coisa imprevisto completamente, né? E como que vai ser a cidade depois desta pandemia também vai ter que ser repensada. E se você olha como tem mudado, antes você fazer auditório de 800 pessoas, específico, ou seja, a especificidade dos programas dos grandes edifícios eram assim muito rígidos, né? E conforme vamos nesta contemporaneidade, os edifícios começam a ter menos especificidade, mais flexibilidade. Isso é o que o mercado, o próprio público precisa e prefere, e a ideia é fazer um edifício de eventos de usos múltiplos flexível, e o desafio é como fazer um projeto que não seja genérico, porque tem a questão de ser, dentro dessa questão flexível, os grandes galpões que não são nada e são tudo, que isso é uma coisa horrível, e tem a questão de serem um projeto de uma grande flexibilidade que pode, ora ser um espaço para uma feira de arte, depois ser para um concerto interno, depois para ser um grande espaço de convenções, então que seja genérico, mas que seja específico e arquitetonicamente valioso. Então esse é o grande desafio. Essa construção teria mais ou menos 3 ou 4 andares a partir da altura do gramado, né? 3 andares a partir do gramado. Ela fica no limite do próprio estádio, enfim, não sai, é uma coisa completamente horizontal, que respeita todas as alturas já estabelecidas pela própria marquise do estádio e tal. Perfeito. E por último, eu queria recordar, nós já gravamos um podcast uma vez juntos, da Leste, né, com a Magui e com a Kelly da Leste. E eu lembro que você comentava dessa questão de que muitos arquitetos, especialmente em momentos de crise, tem tido uma atitude, eu diria, conservadora, de vou reclamar do mercado imobiliário, reclamo do governo, mas que não vai cavar projetos, ideias, não vai atrás de mecenas para grandes sonhos, né? E eu lembro que você falou muito disso, que você foi identificando os problemas em São Paulo, as coisas que te fascinavam, e foi atrás e foi inventando esses projetos. Queria te perguntar, lá no México, os arquitetos também têm essa relação, digamos, complicada e às vezes até passiva em relação ao poder público, ao mercado? É algo que está mudando e os arquitetos estão cavando essas oportunidades? Eu acho que é uma questão assim, o pensamento arquitetônico, ele é por natureza, pelo menos do jeito que eu vejo, ele é um pensamento crítico, né? Ele é crítico ao seu espaço, ao seu entorno, à cidade, ele entende, né? Consegue sintetizar e enxerga as possibilidades de fazer espaços melhores, cidades melhores. Então, nossos contextos políticos e econômicos hoje são bastante patéticos, é a realidade, e nós como arquitetos
sempre ficamos nessa porque, enfim, trabalhar num contexto sociopolítico, econômico meio patético, sempre crítico, enfim. Então, eu também concordo muitas vezes com essa ideia de que, cara, como que a gente vai construir isso, enfim, essa relação problemática com o real estate, a relação problemática. Mas, de certa forma, temos que sobreviver e eu acho que fazendo uma maneira correta, todo mundo vai achando alguma maneira de se fazerem as coisas. Eu acho que no México é bastante similar, enfim, tem arquitetos com bastante iniciativa. Hoje em dia tenho grandes colegas que têm muita iniciativa e que se envolvem da melhor maneira, da maneira mais inteligente com quem está mudando a cidade. Eu acho que temos que nos envolver com as pessoas que têm a capacidade de movimentar a cidade para poder ter um papel dentro do discurso contemporâneo, senão vamos ficar só nos livros, que aliás eu adoro os livros, mas eu também. Fantástico, Sol. Te agradeço muitíssimo. Acho que este episódio, além de sonhar, a gente vai inspirar aí muitos arquitetos e arquitetas que estão nos ouvindo. Obrigado, hein? Obrigada a você, Raul, por este percurso dentro de São Paulo através dessa conversa. Maravilha. Até mais, ouvintes. Grande.